Pais, irmãos, estava pensando aqui, estava lendo aqui a passagem de Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala sobre o prudente e o insensato, aquele que fez a sua base, a base da sua casa na rocha, e o que fez a base da sua casa na areia. E olha que interessante, eu estava vendo que às vezes Deus ele fala algo pra gente. E em vez da gente se basear somente na palavra, em vez da gente se fundamentar, estar firmado, baseado somente na palavra, a gente desvia o foco da palavra. Olha o que acontece. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou ler aqui a passagem que eu estava refletindo, com base nessa passagem da casa fundamentada na areia e a casa fundamentada na rocha. Jesus anda sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então aqui nós vemos uma palavra liberada. Jesus ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, ou seja, fossem na frente dele. Vão para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus, essa cena é engraçada. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então aqui nós vemos outra palavra liberada. Primeiro, Jesus ele fala para que eles vão para o outro lado. E depois, ao serem surpreendidos com Jesus andando sobre o mar, Pedro fala para Jesus: Se é você mesmo, manda me ter contigo. Ou seja, deixa eu ir até o encontro. E Jesus fala o quê? Venha. E olha o que acontece. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha que lindo, que passagem linda. Pedro saiu do barco, andou. Irmão, às vezes a coisa mais fácil, pode até não ser fácil para muitos, é você, na euforia do momento, ou seja, a primeira profecia que você recebe, quando o profeta já impõe as mãos sobre você, falou tal coisa, que nem Davi quando foi ungido a rei, a coisa mais fácil é dar o primeiro passo. Nem sempre é. Comparado a permanecer. Olha o que aconteceu. Mas quando reparou no vento,
ficou com medo. Irmão, a gente não pode ficar reparando muito no vento por causa disso. Olha o que aconteceu. E começando a afundar, ou seja, Jesus ele liberou uma palavra, como a gente viu na passagem do prudente, do insensato, da casa na rocha, da casa da areia. Jesus ele liberou uma palavra aqui. E qual foi a base que ele usou para andar? Qual foi a base da fé dele? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus basicamente é Deus em carne, em terra, né? Em homem. E, claro, com as suas condições humanas, mas ele representa Deus. Então, e depois foi dado toda a autoridade e poder para ele. Mas aqui nós vemos que a palavra ela foi liberada. Jesus falou: "Venha", e ele começou aí. Ele começou a andar sobre o mar. Só que daí ele, reparando o vento, irmão, se a palavra foi a base para você andar, se Deus ele te deu uma profecia que vai ter restauração na sua casa, na sua família, que vai abrir as portas financeiras, que Deus vai te dar saúde, etc. A base da crença deve ser a palavra. E olha o que aconteceu aqui. Reparando no vento, ou seja, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, você vê que em nenhum momento Jesus ele duvida daquilo que estava acontecendo ali. Ele estava andando sobre as águas. O vento veio, o vento não afetou Jesus, mas o vento afetou Pedro. Você vê que Jesus ele era tão convicto da realidade a qual ele estava crendo. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Ele estava tão convicto na realidade de que ele não cairia, de que ele não seria sucumbido pelas águas, que o vento ou qualquer situação externa não afetava a fé dele. Só que Pedro, ao tirar os olhos de Jesus, enquanto ele estava com os olhos de Jesus, ele estava andando. Enquanto Jesus era a base, ele estava conseguindo. Mas quando os olhos dele se desviou, é como se ele se esquecesse da palavra que Jesus deu a ele. Venha, respondeu ele. Jesus falando, venha. E a partir do momento que ele tira os olhos da palavra, a partir do momento em que o alicerce dele deixa de ser a rocha e se transforma em areia, ou seja, o vento, se torna um sentimento, o medo. A partir do momento em que Deus ele libera a palavra para a gente tem que crer nessa palavra. E quando nós olharmos para o vento ou para a realidade, nós saberemos que o vento não define a conclusão daquilo que Deus iniciou. A Bíblia diz que a palavra dele, quando é liberada, ela não volta sem fazer aquilo a qual ela foi enviada para fazer. Deus ele começa e ele termina aquilo que ele começou. E o que aconteceu aqui? Pedro, ele se desestruturou. Ele foi desestruturado, não suportou o vento, que nem aquela passagem do semeador, que quando o semeador, que é o pregador, representa o pregador, ele libera a palavra, pode ser até um profeta, libera a palavra de Deus para as nossas vidas, ou para a vida de alguém, e aquela palavra é uma semente, ou seja, o semeador semeia a palavra. E tem pessoas que são como aquelas que caíram no meio da rua, que caiu no meio da estrada. Outras são aquelas pessoas que a semente caiu no meio de espinhos. Ali está falando das mentalidades das pessoas. E dentre aquelas mentalidades, Jesus na parábola ele fala que
Olha, eu vou ler para vocês. Jesus, ele falou por muitas palavras, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Olha, quando a palavra não está alicerçada de verdade, o que acontece? Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, as dificuldades da vida. Outra ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ou seja, aqui está falando sobre as situações que fazem com que a palavra elas saiam de nós ou permaneçam. Fala de mentalidades e de situações que acontecem. Vamos ver aquilo que Jesus ele diz. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca. Então, pode ser uma palavra que Deus ele libera na sua vida, você não entende. Olha o que acontece. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Muitas pessoas são assim. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, como nós vimos em Pedro, permanece pouco tempo. Ou seja, nós damos uns passos. Quando surge alguma tribulação, no caso foi o vento que Pedro reparou, ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, o foco aqui, que eu estava querendo dizer, é nessa questão de que quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Permanece por pouco tempo, e foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele até começou, mas ele não permaneceu. E é isso que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Que a nossa fé, ela não pode ser baseada nos nossos sentimentos. Às vezes nós mesmos somos o vento. Às vezes nós mesmos somos os nossos inimigos. Deus ele liberou a palavra, ele falou que vai acontecer, você vai prosperar, você vai crescer, as portas vão se abrir, é só você permanecer submisso, obedecer na palavra e os princípios, que você vai conquistar aquilo que Deus falou para você. E às vezes a gente começa a olhar para nossa situação, Deus falou que me dá saúde, eu tô doente. Deus falou que isso vai acontecer, a coisa tá pior do que Jesus falou. Então, as coisas daqui para frente só vai piorar, não vai melhorar. E olha o que acontece, a distorção da fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, eu imagino que amanhã eu vou acordar de manhã, eu vou levantar, eu vou usar o banheiro e depois fazer alguma coisa. Ou seja, eu tenho fé que eu vou acordar, eu vou sair da minha cama e vou fazer alguma coisa. O que seria a distorção da fé? É a partir do momento em que eu vejo uma doença ou alguma coisa em mim, eu penso, nossa, amanhã eu não vou acordar, amanhã eu vou morrer. Ou seja, a fé inicial de que você vai ser restaurado, de que você vai ter saúde, de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu, é distorcida pela situação. E às vezes é isso que acontece muitas vezes com a gente. O problema não é a gente. Nós somos seres humanos, pode acontecer, e aconteceu com Pedro. Mas você viu que Pedro ele pediu a ajuda do Senhor, ou seja, ele retornou aonde ele sabia que poderia resolver aquele problema. Quando nós voltamos à palavra inicial, quando nós voltamos nossos olhos de volta para Cristo, quando nós voltamos à palavra em vez dos nossos próprios sentimentos, a realidade que nos cerca, aquilo que está acontecendo, a nossa fé ela é fortalecida e revigorada. Nós voltamos para o caminho, nós nos realinhamos, nós nos refundamentamos. Olha que palavra linda, refundamentamos. Nós somos reconstruídos na fé. A nossa fé é reconstruída. Então, não sei o que você está passando, mas saiba que aquilo que a realidade, aquilo que as suas circunstâncias falaram para você que não vai dar certo, que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, eu quero profetizar que a sua esperança está sendo renovada. Jesus ele diz que enquanto há vida há esperança.
enquanto você está vivo, eu desanimei. Tem como você voltar, tem como você retornar àquele lugar da fé inicial, mas não só voltar, como permanecer. O que vai diferenciar se você vai permanecer ou se você vai afundar é onde você vai estar embasado. Você vai estar embasado, fundamentado na fundação da rocha ou da areia, dos sentimentos, do vento, daquilo que acontece de fora ou até mesmo de dentro. Jesus diz: negue-se a si mesmo. Se você mesmo está agindo contra a palavra de Deus, ou seja, se você está sendo inimigo, se você está sendo o próprio algoz de si mesmo, negue-se a si mesmo. Como Paulo diz, né, sobre matar o velho homem, crucificar para a gente nos revestir do novo homem, da palavra de Deus novamente. Não se deixe levar por aquilo que você sente. Pedro sentiu medo e começou a afundar, ele duvidou. O medo fez com que ele pensasse, vou afundar. Eu imagino o seguinte, Pedro, na motivação inicial, eu vou andar e vou chegar até Cristo. Boa, deu o primeiro passo, deu o segundo, começou a olhar para o vento. Ele se imaginou afundando. E a partir do momento que ele se imaginou afundando e se apegou a essa realidade, a essa possibilidade, ele começou a afundar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, tudo é possível ao que crê. A questão é qual possibilidade nós vamos escolher. Nós vamos escolher a possibilidade de afundar ou de permanecer. Nós vamos escolher a possibilidade de viver a promessa ou a possibilidade de, Deus esqueceu de mim e é isso mesmo. Ou seja, a gente vai escolher qual possibilidade, qual realidade. Qual realidade nós vamos escolher? Eu escolho acreditar na palavra inicial que Deus falou para nós, para minha vida, e eu acredito que você também. Então, seja renovado nessa noite, renove a sua fé, creia novamente, profetize as palavras que ele falou. Assim como Jeremias. Se eu não me engano, o profeta que falou sobre o Vale de Ossos Secos. Se eu não me engano, é Jeremias, eu não me lembro. Profetiza sobre a sua situação novamente, creia que Deus ele tem poder para agir, transformar, não importa o cenário. Você vê, o cenário estava todo destruído, mas o cenário não determinou o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda tem poder, seja para dar vida, ou seja para fazer apodrecer, morrer. A palavra tem o poder de vida e da morte. Basta a gente saber como a gente usar. E nós podemos usar nossas palavras. Assim como Jesus repreendeu o vento, aquieta-te vento, nós podemos repreender aquilo que está tentando minar nossa fé. Seja nós mesmos, negamos a nós mesmos, dizendo, não, eu escolho acreditar, eu escolho me apegar à possibilidade da saúde, daquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Então, fiquem com essa palavra. Se você assistiu até aqui, comenta, eu vou estar estruturado na palavra, na rocha. Eu vou estar estruturado na palavra, na rocha. Meu nome é Matheus, eu tenho 19 anos. Essa foi a palavra de hoje, espero que tenham gostado. Curta, deixe seu like, comente e compartilha.